A tripla proteção no túmulo de Jesus. Primeiramente, o pedregulho. Conforme descrito na Bíblia, uma grande pedra foi rolada para fechar o túmulo onde Jesus foi colocado para descansar. José de Arimateia, um homem rico e membro do Sinédrio, que não havia concordado com a decisão do conselho de entregar Jesus a Pilatos, Lucas 23, versículo 51, tomou o corpo de Jesus, envolveu-o em um pano de linho limpo e o colocou em um túmulo novo, que ele havia esculpido na rocha. Mateus 27, versículos 59 e 60. José, então, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e se retirou. Este ato de José não apenas demonstrou sua devoção a Jesus, mas também pode ter representado um risco significativo para sua posição social e religiosa, dado o clima tenso e polarizado da época. Agora, é crucial compreender a reação do povo judeu ao descobrir que um membro do Sinédrio havia tomado uma posição pública em apoio a Jesus, que havia sido crucificado. José, ao colocar Jesus para descansar no túmulo, pode ter estado, metaforicamente, enterrando a si mesmo em vários aspectos, inclusive nos níveis social e religioso. Com grande cuidado, José embalsamou o corpo de Jesus, colocando especiarias entre os envoltórios de linho, e o colocou em seu próprio túmulo novo, esculpido em rocha sólida. A entrada do túmulo foi fechada por uma grande pedra, semelhante a uma mó, posicionada em sua borda em um canal, também esculpido em pedra. Séculos antes, Isaías havia profetizado: "E designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca." Isaías 53, versículo 9. Os adversários de Jesus, sem dúvida, planejavam descartar seu corpo no Vale de Rinom, mas Deus interveio, usando José para garantir que Jesus fosse enterrado ao lado dos ricos. Este túmulo virgem, onde nenhum outro corpo havia sido colocado antes, eliminava qualquer possível confusão sobre qual corpo ressuscitaria. A grande pedra contra a porta do túmulo era um método convencional de proteger o túmulo de um indivíduo rico, como José de Arimateia. Conforme descrito em João 19, versículo 41, havia um jardim no local onde Jesus foi crucificado, e no jardim, um novo túmulo esculpido em rocha sólida, onde ninguém havia sido colocado antes. Este túmulo, com uma entrada estreita e possivelmente com um ou mais compartimentos, serviria para colocar os corpos parcialmente mumificados com especiarias, ungüentos e tiras de linho. Após um período de decomposição, a tradição judaica ditava que os restos esqueléticos deveriam ser armazenados em um recipiente de pedra chamado ossuário, que permaneceria no túmulo, junto com os restos de outros membros da família. A entrada do túmulo era tipicamente fechada por uma pesada pedra circular que corria em um sulco, assentando-se em um canal. Devido a essas características, a pedra só poderia ser movida por vários homens fortes trabalhando juntos, garantindo que os restos mortais dentro do túmulo não fossem perturbados de maneira alguma. Isso nos serve como um lembrete contínuo de que o poder da cruz e da ressurreição estão permanentemente e intrinsecamente conectados no plano divino de Deus. Túmulos como este eram extremamente caros, representando um sacrifício significativo por parte de José de Arimateia ao cedê-lo. Contudo, vale ressaltar que Jesus faria uso dele por apenas alguns dias. Em segundo lugar, o selo romano. Adicionalmente, o túmulo foi selado com o selo do imperador romano, conforme descrito em Mateus 27, versículo 66, que nos diz: "Eles foram e tornaram o túmulo seguro, colocando o selo na pedra e postando a guarda." Este selo não era apenas um indicativo de que o túmulo estava ocupado, era um símbolo visível do poder e autoridade de Roma. Qualquer pessoa que fosse pega violando este selo enfrentaria uma morte terrível como punição por seu crime. Apesar dos esforços meticulosos para selar a pedra e postar guardas, essas medidas de segurança não foram suficientes. O selo era uma corda que se estendia pela largura da pedra, cobrindo a entrada do túmulo. Em cada lado da entrada, havia um bloco de cera fixando a corda sobre a pedra.
tornando impossível mover a rocha sem quebrar o selo. Os guardas romanos, cientes de que seus empregos e vidas estavam em jogo, vigiavam atentamente o processo de selagem. O selo romano carregava autoridade legal, sendo mais do que uma simples fita de isolamento em uma cena de crime moderna. Violar o selo romano era desafiar diretamente a autoridade de Roma, que estava comprometida em proteger aquela pedra. Em terceiro lugar, a guarda. Uma guarda foi postada para vigiar o túmulo de Jesus, conforme descrito em Mateus 27, versículos 65 e 66. Pilatos, reconhecendo a necessidade de proteger o túmulo, prometeu fornecer uma guarda romana, que era um obstáculo de força humana. Uma guarda romana típica consistia em 4 soldados, com 2 descansando, enquanto os outros 2 vigiavam. Esses soldados estavam equipados com tudo o que precisavam para lutar, incluindo espada, escudo, lança, adaga e armadura. É crucial lembrar que esses indivíduos eram soldados romanos, treinados e indiferentes às questões religiosas judaicas, focados unicamente em cumprir seu dever. A presença dessa guarda, juntamente com o selo romano, serve como evidência adicional da natureza milagrosa da ressurreição. Se o túmulo não tivesse sido vigiado, poder-se-ia argumentar que o corpo de Jesus poderia ter sido removido por indivíduos desconhecidos, tornando difícil refutar tal teoria. No entanto, o fato de o túmulo ter sido cuidadosamente vigiado nos permite ter certeza de que o corpo de Jesus não foi removido por mãos humanas, reforçando a veracidade do milagre da ressurreição. Para esses soldados romanos, indiferentes a Jesus, às leis ou aos rituais judaicos, a tarefa era simples: garantir a segurança do túmulo de alguém que, para eles, era apenas um criminoso. O único elemento sagrado ali era o selo romano, pois, se rompido, poderia resultar na ruína de suas carreiras e até mesmo em suas execuções. Cada membro da guarda era responsável por um espaço de 6 pés quadrados e não podiam se sentar ou se apoiar em nada durante o serviço. Se um membro da guarda adormecesse, ele seria severamente punido, até mesmo com a morte, e seus companheiros compartilhariam do mesmo destino, demonstrando a severidade e a disciplina do regime militar romano. Essas precauções fizeram com que os líderes religiosos se sentissem seguros, acreditando que o alvoroço em torno de Jesus logo diminuiria, uma vez que ele jazia morto no túmulo e seus discípulos, temerosos, haviam se dispersado e se escondido. No entanto, a narrativa bíblica nos conta que no domingo pela manhã, um grupo de mulheres foi ao túmulo para ungir o corpo de Jesus e se deparou com uma realidade inesperada. A pedra havia sido removida, o selo estava quebrado e o corpo de Jesus havia desaparecido. Lucas 24, versículos 4 a 6. Essas mulheres, perplexas e temerosas, receberam a mensagem de 2 homens em vestes resplandecentes. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. As mulheres, entre elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, retornaram para contar aos apóstolos o que haviam presenciado, mas suas palavras foram inicialmente recebidas com incredulidade. Lucas 24, versículos 10 e 11. Contudo, ao verificarem por si mesmos, os discípulos constataram que o túmulo estava de fato vazio, o que gerou neles confusão e espanto. Após 40 dias aparecendo a diversos seguidores e discípulos, Jesus ascendeu aos céus. 10 dias depois, no evento conhecido como Pentecostes, os discípulos proclamaram publicamente em Jerusalém, e para o mundo, o fato incontestável da ressurreição de Jesus Cristo. Mesmo que os líderes religiosos tenham sentido uma satisfação temporária ao entregarem Jesus para ser crucificado por Pôncio Pilatos, a profecia que Jesus havia feito sobre sua própria ressurreição não foi esquecida. E no final, nenhum dos obstáculos humanos importava. Todos foram aniquilados na presença do Jesus ressuscitado. Diante do poder do Cristo ressuscitado, as barreiras físicas e a autoridade humana se tornam insignificantes. A força humana não pode competir ou se comparar ao poder sobrenatural do Jesus ressuscitado,
que triunfa sobre a morte e promete vida eterna a todos que nele creem.